Meu nome é Rafael Ohana, tenho 22 anos, pertenço ao movimento juvenil judaico Abonim Dror, de Belo Horizonte, e essa é a... Eu sou a Mariana Muchon, eu tenho 20 anos, eu também pertenço a esse movimento de jovens judeus aqui de Belo Horizonte, e a gente vai começar explicando um pouco, né? Exato. Sobre o que é o movimento, quais são as nossas intenções, o que a gente faz e um pouco da nossa história também. Primeiro, vamos falar um pouco sobre os jovens judeus, como que eles vivem hoje no século XXI, como eles são inseridos na sociedade. Os jovens judeus, de uns 50 anos ou 100 anos para cá, eles vêm se inserindo na sociedade cada vez mais. Hoje em dia, se você passa na rua ou no seu colégio, você não vai notar muita diferença. Assim, jovens normais que vão no shopping, cinema, restaurantes, sem nenhuma restrição. Aqui em Belo Horizonte, a maioria da comunidade é mais ligada a uma linha religiosa um pouco mais liberal. As pessoas acabam estando mais inseridas na sociedade, em outros meios, frequentam majoritariamente meios que não são judaicos, como faculdades, colégios, quando saem também, boates, bares, geralmente são meios não judaicos. Agora eu falo um pouco sobre o movimento juvenil. O Dror foi fundado com alguns objetivos e um dos grandes objetivos era o sionismo, onde os jovens judeus eles iam para Israel e ainda vão morar lá e trabalhar de uma forma coletivista. Com certos valores socialistas. Certos valores socialistas. Não todos, não é aquele socialismo marxista, assim, diretamente, mas eles se apropriaram de alguns desses valores para viver de uma forma que eles acreditavam sendo mais justa e também que eles pudessem trabalhar para a criação do Estado de Israel, né? E o Abonim Dror naquela época era mais um meio de incentivar isso, um meio bem forte, assim, que vários jovens, a partir desse movimento, resolveram ir para Israel e trabalhar no kibbutz, morar lá e ter uma forma de vida diferente. Desde 1948 foi sua independência e vamos passar agora um pouco o movimento para hoje, as causas, os motivos que ele existe hoje em dia. O Dror, ele é um movimento cultural humanista, onde a gente visa valores culturais judaicos, onde a gente lembra das festas, lembramos das músicas, das danças, das comidas típicas judaicas, e humanista no sentido de valores humanitários, valores coletivistas, de pensar no ser humano, pensar no próximo. O nosso movimento também tem como objetivo pensar em uma sociedade mais justa, assim, não só para a gente, mas para todo mundo, assim, em relação à exploração de pessoas, de desigualdade social. A gente também acredita que um mundo melhor é possível e a gente tenta passar isso para as pessoas que frequentam lá e promover também trabalho social, ida em creche, campanhas de arrecadação, de donativos, enfim, a gente tenta fazer a nossa parte. A gente acha mais que justo tentar trabalhar isso na sociedade de uma forma melhor. Quanto ao sionismo, a gente ainda continua com essa ideologia de mandar jovens para Israel, sendo lá uma pátria judaica, né? Pátria do nosso povo. Mas isso diminuiu muito. Acho que até porque hoje em dia esse jovem judeu já está muito mais integrado na sociedade. Então esse valor continua existindo, mas a gente já vê ele também de outras formas. Que aqui em Belo Horizonte o Abonim Dror tem como maior função ser mesmo um marco da juventude judaica. A gente tenta ao máximo não ser fechado, não ser, muitas vezes falam que os judeus eles são fechados, são uma cultura que não tem muito acesso para o resto da população, e isso a gente vem tentando quebrar esses paradigmas também. Esse ponto de tentar manter o jovem
inserido também na comunidade judaica, talvez a maior dificuldade, assim, o maior, sei lá, dilema que o jovem judeu do século XXI encontra, que é a gente estar tão inserido, frequentando tantos ambientes não judeus, que às vezes fica complicado você comparecer, você ir na sinagoga rezar, muitas vezes acaba tendo outros compromissos da nossa vida que a gente não consegue transpor para ter a nossa vida judaica. Então acho que esse é o maior dilema. O mais difícil é as pessoas entenderem, às vezes. Você fala, vou na sinagoga, eu tenho Yom Kippur, que é o dia do perdão no judaísmo, eu tenho Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Então, às vezes você tenta explicar e às vezes as pessoas ficam curiosas. É sempre importante assim, esclarecer ou levar elas até esses eventos para tentar mostrar. E às vezes é difícil conciliar também. E eu acho que o mais importante é disseminar a cultura para as pessoas elas criarem consciência de que as pessoas elas são iguais e que elas só têm um pouco da cultura diferente. E isso é muito importante frisar também nessa reportagem, porque como a gente vive nessa sociedade tão conturbada, é sempre importante a gente transmitir esses conhecimentos da nossa cultura para todos os povos, para todo mundo. Então a gente realiza atividades aos sábados. A gente trabalha numa faixa etária, assim, crianças de 8 a 11, 12 anos. Eles têm os monitores delas, onde eles trabalham educação judaica, onde trabalham valores sociais. E vamos falar que é um recreativo educacional. A gente tem atividades que com as atividades a gente insere a nossa educação de uma forma divertida, de uma forma agradável. Os monitores eles são preparados, tem uma série de preparações, onde a gente estuda pensadores da nossa sociedade, como Paulo Freire, como Janusz Korczak, que são pensadores onde a gente tenta estudá-los e retirar a melhor forma educacional possível para educar nossos jovens no nosso movimento. Uma questão também que sempre cai em discussão, que é o casamento misto. Eu vou dar a minha opinião, que é baseada na opinião da minha família, e eu acho que isso depende muito de cada família, assim, dos valores que acredita, da linha religiosa que segue. Bem, minha mãe não é judia, e ela casou com meu pai, que era judeu, e eles decidiram me colocar na escola judaica e que eu fosse judia, mas eles deixaram bem claro também, quando eu já tinha consciência, eu era mais velha, que era eu que tinha que fazer a escolha em relação à minha religião e ao que eu queria. Se eu não estivesse feliz dessa forma, eles aceitariam que eu tivesse qualquer outra religião, qualquer outra forma, sei lá, de me expressar. Eu também, pessoalmente, não teria nenhum problema com isso, mas hoje eu tenho muita convicção assim, do meu judaísmo, então um pré-requisito seria que a pessoa aceitasse isso acima de tudo. Apenas isso, mas a religião dela pra mim não seria nenhum problema. Em relação ao casamento misto, eu também concordo com a Mari, porque eu acredito que é uma realidade que hoje nós vivemos na sociedade e eu acredito que as pessoas elas têm que ser felizes na vida. Então, por isso que eu acho que julgar é bom o casamento misto, não é bom. Eu acho que as pessoas, antes de tudo, elas têm que pensar em si mesmas e pensar se elas estão felizes com a pessoa que está ao lado. E essa é a minha opinião sobre casamento misto.